para vocês aí. Vou pedir agora que todo mundo feche os seus áudios, pelo menos por enquanto, né, para que a gente não tenha um ruído de fundo e as apresentações possam ser feitas com tranquilidade. Lisandro, como que eu faço o microfone aqui? Tá? O nosso tema hoje é aposentadoria industrial por ruído. Nós vamos contar com a participação do Dr. Christian e da engenheira Alessandra. O Dr. Christian faz parte da assessoria da Procuradoria Jurídica da FIEP, e a Alessandra faz parte da equipe do SESI, da Saúde e Segurança, e eles gentilmente concordaram em falar conosco hoje a respeito de um tema tão árido, tão complicado e tão perigoso para todas as nossas empresas. Então, mais uma vez, agradeço a vocês pela participação, agradeço muito já de antemão ao Christian e à Alessandra por estarem conosco, e eu vou deixar a palavra com vocês, até para apresentações, vocês falam de vocês um pouquinho, vocês passam para a apresentação do tema, a situação é bastante informal, estamos entre amigos, todos conhecidos, né? Então, que nosso evento seja bom e estamos todos em casa. Tá joia? Obrigada, gente. Bom, então, pessoal, bom dia a todos, né? Espero que todos estejam aí bem seguros e tudo em suas empresas, em suas residências e tudo aí para a gente fazer essa webinar. Eu quero agradecer, então, mais uma vez, o convite feito pelo Sindimental. Então, quero agradecer ao presidente Tigrinho pelo convite e pela doutora Alessandra, que é nossa colega aí sempre aí de Conselho de Relações do Trabalho da FIEP. Somos colegas lá na ACP, em vários conselhos aí que participamos juntos. Então, agradeço mais uma vez a confiança e a deferência em fazer esse convite para que eu e a minha colega Alessandra fazemos essa apresentação. Como a doutora Luciana falou, eu sou advogado trabalhista, eu integro a Procuradoria Jurídica da FIEP, a gente chama atualmente de Gerência Jurídica de Riscos e Compliance da FIEP. Então, eu componho essa gerência junto com o Dr. Marco Guimarães, que é o nosso gerente. E a Alessandra está na Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho, também da FIEP, com a Rosângela, que é a nossa gerente. O tema, então, gente, para a gente já entrar no nosso tema específico que nos foi incumbido hoje, é falar sobre os problemas envolvendo o risco ambiental do trabalho, sobre as questões das aposentadorias especiais, frente a uma decisão que o Supremo Tribunal Federal proferiu, não tão recentemente, é uma decisão já de 2015, mas que está impactando agora, mais recentemente, nas empresas em razão de fiscalizações da Receita Federal. Eu vou compartilhar, então, a minha tela com vocês aqui, para vocês poderem visualizar a minha apresentação. Deixa eu só ver aqui. Nós ensaiamos para dar tudo certo. Aí. Então, vamos lá. Está aparecendo para vocês direitinho, gente? Sim, está, Christian. Então, beleza. Bom, então, gente, nós vamos falar sobre o RAT do ruído, né? O RAT, só para todos lembrarem, né? O risco ambiental do trabalho, o antigo seguro de acidente do trabalho, né? Que as empresas recolhiam. Então, como eu falei, o tema não é um tema tão novo, tá? É um tema já que o Supremo Tribunal Federal foi avaliar isso lá ele julgou em dezembro de 2014 e essa decisão foi publicada em fevereiro de 2015, tá? Nessa ação, era um agravo em recurso extraordinário que foi reconhecido repercussão geral lá no Supremo e foi tratar sobre essas condições de aposentadoria especial. Então, lembrando, aquele empregado, aquele trabalhador que trabalha exposto a algum agente que causa prejuízo à sua saúde, ele tem direito à aposentadoria especial, ou seja, uma aposentadoria com menos tempo de contribuição, ele já consegue obter a sua aposentadoria. A grande discussão que estava nessa ação aqui no STF era a respeito do uso de equipamentos de proteção individual, que anulavam a questão insalubre. Então, para todos lembrando, né, só relembrando aqui, né, nós temos todas aquelas sopas de letrinhas do PPRA, PCMSO, LTCAT, PPP, né, o que são todas essas sopas de letrinhas? Né? O PPRA, o Plano de Prevenção de Riscos Ambientais, o PCMSO, o Plano de Controle de Saúde Médica e Saúde Ocupacional, o LTCAT, o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, e o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Toda empresa tem que emitir esses documentos, são feitos através daí de engenheiros de segurança do trabalho, como a Alessandra vai entrar mais especificamente na apresentação dela, mas eles fazem esses documentos para a gente ter todo esse controle
da exposição, do ambiente de trabalho, do ambiente laboral efetivamente dentro da empresa. Então, avaliar as questões de risco a que os trabalhadores estão expostos. Então, por exemplo, vai fazer uma constatação de que há uma exposição a risco químico dentro da empresa, o PPRA vai fazer esse levantamento, o LTCAT vai fazer esse levantamento e vai fazer a contrapartida que a empresa vai ter de qual equipamento de proteção individual ela vai ter que fornecer para aquele colaborador. Então, vamos dizer, se é um risco químico, ele vai ter que fornecer, de repente, a máscara, óculos, luva, avental, alguma roupa, botina especial, enfim, ela vai estabelecer quais são os equipamentos de proteção individual. E para fins da aposentadoria especial, a grande discussão qual sempre foi? De que, se ele tem a exposição ao risco, mas a empresa toma a contrapartida e adota a utilização de todos os equipamentos de proteção coletivos ou individuais para anular aquele risco, se é anulado o risco, cessa o direito à aposentadoria especial. E essas foram as teses que foram firmadas efetivamente pelo STF nesse julgamento. Então, a primeira tese firmada pelo STF foi: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador ao agente nocivo à sua saúde, de modo que se o equipamento de proteção individual, EPI, for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. Ok, foi firmada essa tese. Qual é o problema aqui? Esse que é o motivo da nossa exposição e tal, e que muitas empresas não se atentaram a esse cuidado. Foi firmada uma segunda tese nesse julgamento. A segunda tese é a de que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do perfil profissiográfico previdenciário, PPP, da eficácia do equipamento de proteção individual, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. Então, há uma quebra da regra em relação à exposição ao agente físico ruído. Então, assim, qual que era o nosso entendimento? Qual que era o entendimento antes? Se ele está exposto a ruído, mas a empresa fornece o equipamento de proteção individual eficaz, ou seja, o protetor auricular, seja daí o que a gente chama lá o minhoquinha, ou de concha, né, ou de plug, ou de concha, anula a questão insalubre e ele não tem direito à aposentadoria especial. Só que nesse julgamento, existia uma súmula da turma de recursos do Tribunal Federal de Recursos dos Juizados Especiais Federais, que já tinha esse entendimento, e essa matéria subiu para o Supremo para justamente discutir esta questão. Baseado em estudos da Fundacentro, entendeu-se que é o seguinte: o uso do protetor auricular, ele vai proteger a PAIR, né? A perda auditiva induzida por ruído, ou seja, ele vai impedir que o teu trabalhador fique surdo, que ele tenha perda auditiva. Porém, neste estudo, eles avaliam que a exposição ao agente ruído, ele produz vibrações pelas ondas sonoras que causam prejuízo também ao organismo do trabalhador. Então, mesmo que ele use o protetor auricular, ele ainda estará exposto a um agente efetivamente insalubre e prejudicial à sua saúde, que, consequentemente, gera o direito à aposentadoria especial. Aí, qual que é a solução para isso daqui? A Alessandra vai tratar na apresentação dela, mas o que seria? Eu usar, então, equipamentos de proteção coletivos, eu pegar uma máquina que está produzindo muito ruído e enclausurar essa máquina, trocar essa máquina por uma máquina que seja menos ruidosa, que emita menos barulho. A gente teve todas as discussões da NR12 e tal, às vezes de troca de máquina e tal. Às vezes empresas trocaram máquinas que eram muito antigas da empresa. Essas máquinas novas são, além de mais silenciosas, mais eficientes e geram maior produtividade. Então, aquele dinheiro investido na troca, às vezes, se recuperou em maior produtividade e essa questão ambiental produzida pela máquina. Só que, lógico, isso são situações e situações. A Alessandra vai tratar disso. A gente sabe que existem processos produtivos que são ruidosos, que emitem barulho e não tem efetivamente como a gente fazer essa neutralização. Eles vão continuar, vai ser necessário o uso de equipamento de proteção individual. Então, assim, são casos e casos a serem analisados. E qual que é o problema de manter o direito à aposentadoria especial? O problema é que as empresas precisam fazer o recolhimento a mais de INSS para esses trabalhadores que têm direito à aposentadoria especial. Aqui não se preocupem, depois eu vou compartilhar com a doutora Luciana e ela compartilha com vocês essa apresentação, tá? Então, todas essas anotações aqui, não se preocupem que todos vão ter acesso depois. Mas, então, a gente tem lá na Lei 8.213, que vai tratar dos benefícios previdenciários da
do INSS, a previsão lá no seu artigo 57, lá no parágrafo 6º, ele fala, né, então, que aquele trabalhador sujeito a condições, né, que prejudiquem a sua saúde ou integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei, vai ter direito à aposentadoria especial. Por outro lado, a empresa vai ter que fazer um efetivo recolhimento a mais na sua GFIP de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, conforme a atividade que ele estiver desenvolvendo para fins de subsidiar o custeio desta aposentadoria especial. E é nisso que agora as empresas estão enfrentando problemas e estão sendo fiscalizadas. Por quê? Porque elas tinham entendimento que, a partir do momento que eu forneço o EPI eficaz e eu neutralizo a insalubridade, eu não preciso pagar o adicional de insalubridade. A gente está dando uma análise agora na questão previdenciária. Vou falar um pouquinho para frente da questão trabalhista dessa discussão. Então, eu anulo aqui, o meu PPRA está lá, o meu PPP diz que o EPI é eficaz, então eu não preciso fazer o recolhimento da GFIP diferenciada, eu não preciso fazer esse recolhimento previdenciário a mais dentro da minha empresa. Só que o STF mudou esse entendimento, né? Então, aqui só prosseguindo, né? Lembrando, a gente tem ali que as empresas recolhem o RAT, que é o risco ambiental do trabalho, que é de 1, 2 ou 3% sobre a folha, conforme seja o grau de risco da empresa. Lembrando aqui, mais um pouquinho daquela nossa sopinha de letrinha, nós temos o FAP, o Fator Acidentário de Prevenção, que conforme a empresa investe em segurança, conforme o grau de sinistralidade anual que essa empresa tem, ela pode ter um benefício ou um acréscimo no recolhimento desse FAP, desse risco ambiental do trabalho. Então, assim, o FAP é divulgado anualmente e vale para o ano seguinte. Ele é divulgado sempre em setembro e ele vai valer, então, por exemplo, vai divulgar agora em setembro de 2021 e ele vai valer para os recolhimentos ao longo do ano de 2022. Foi divulgado em setembro de 2020 e vale para os recolhimentos agora do ano de 2021. Se a empresa, pegando um exemplo de uma empresa com risco alto, com risco 3, se essa empresa investe muito em segurança e em comparação às demais empresas do seu mesmo CNAE, do seu mesmo Código de Atividade Econômica, ela tem uma baixa sinistralidade, ela pode ter um benefício que, em vez de recolher 3%, ela vai recolher 1,5% só ao mês. Né? Ela tem esse benefício lá de redução. Porém, se ela é uma empresa que tem uma alta sinistralidade, ela pode recolher até o dobro. Ela pode recolher até 6% de risco ambiental do trabalho. Então, pense isso, mais somado ao que ela tem que recolher ainda sobre aqueles pontos percentuais para a aposentadoria especial. Pode causar um impacto muito grande para a empresa. Essa discussão sobre, então, a empresa efetuar esses recolhimentos previdenciários diferenciados, teoricamente, ela já começou com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Lembrem, o Supremo Tribunal Federal, quando ele traz essas decisões, às vezes de grande impacto e de grande repercussão, ele faz o que a gente chama de modulação de efeitos. Ou seja, ele modula o efeito dizendo, olha, isso daqui vai valer, então, a partir desta decisão para frente fica valendo esse posicionamento. O que estava em discussão até agora encerra-se, ou só quem já estava com o processo ajuizado antes e tal. Ela resolve o período anterior e vale a partir da decisão do Supremo. Tá? Como às vezes é mudança de jurisprudência, você não tem essa delimitação de efeitos. Basta lembrar na trabalhista aquela questão da gestante no contrato por prazo determinado. Tinha uma súmula do TST que dizia que a gestante no contrato por prazo determinado não tinha garantia de emprego. E de um dia para o outro essa súmula mudou e a gente brinca, o empresário foi dormir tranquilo e acordou com um passivo de 5 anos, às vezes das gestantes que eles mandaram embora naquele período. Então essas mudanças de jurisprudência causam esse impacto. Enfim, o INSS emitiu o seu Manual de Aposentadoria Especial na versão dele de agosto de 2017, onde ele já tratou especificamente desse tema. E lá no item 2.6.4.5, ele fala, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso daí do agente nocivo ruído acima dos limites de tolerância, continua ainda a atividade enquadrada como atividade especial e a necessidade dos recolhimentos previdenciários é referente àqueles trabalhadores. A Receita Federal emitiu o ato declaratório interpretativo número 2 em 18 de setembro de 2019, entendendo que as empresas, então, deveriam continuar com os recolhimentos, mesmo no caso de uso de EPI eficaz para o agente ruído. Qual que é o problema? A Receita emitiu esse ato declaratório interpretativo, revogou as interpretações anteriores que falavam que não precisava fazer esse recolhimento
quando o uso do EPI era eficaz, e começou a fiscalizar as empresas no final de 2019, início de 2020, impondo autuações, dependendo do porte da empresa, milionárias, com a cobrança retroativa dessas contribuições previdenciárias, ou seja, cobrando lá seus 5 anos e tal. Como eu falei, minha área de atuação especificamente é trabalhista, né? A gente pega a previdenciária junto disso, mas tem toda essa discussão daí da prescrição e tal, de quanto poderiam discutir. E isso está em discussão judicial ainda. Nós temos ações que estão no Superior Tribunal de Justiça discutindo essa questão, e há toda uma tese firmada e toda uma tese defendida, vamos dizer, pelas empresas e tal, de que, no máximo, a Receita Federal poderia exigir esses recolhimentos a partir de setembro de 2019, que foi quando ela emitiu esse ato interpretativo, e não de forma retroativa lá 2015, ou mesmo antes de 2015. Como as empresas não estavam, vamos dizer, não existia ainda uma controvérsia judicial a respeito desses recolhimentos e até um posicionamento oficial dos órgãos de INSS e da própria Receita. Então, esse é um ponto ainda que não está definido, as empresas estão discutindo, a tese de defesa vem sendo essa, de que não há possibilidade de retroagir a pelo menos antes de 2019, que seria antes de setembro de 2019, que foi quando a Receita emitiu esse parecer, mas é uma matéria que ainda está sub júdice, ainda está em discussão. CNI tem tentado trabalhar em cima para tentar reverter isso e tentar, vamos dizer, legislativamente regularizar essa situação, então, para tentar, vamos dizer, aliviar esse lado das empresas. Tá? Isso é a nossa questão previdenciária. Aí a gente vem para a questão trabalhista. Na questão trabalhista, elas, vamos dizer, teoricamente não se conversam, a questão previdenciária e a questão trabalhista. Nós temos lá na CLT, lá o artigo 96, que vai falar: os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições insalubres ou perigosas serão devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho, respeitadas as normas do artigo 11. Ou seja, a partir do momento que está previsto efetivamente numa norma regulamentar, é que é devido, então, ao pagamento de um adicional de insalubridade ou de um adicional de periculosidade, conforme for o risco a que o trabalhador estiver exposto. A norma regulamentadora número 15, que vai tratar da insalubridade, ela vai ser clara. O uso do EPI eficaz afasta o direito adicional de insalubridade. Lá no seu item 15.4, a eliminação ou a neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo. 15.4.1, a eliminação ou a neutralização deverá ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral que conservem um ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância ou com a utilização de equipamento de proteção individual. Ou seja, se eu estou investindo, se eu estou protegendo o meu trabalhador, eu não preciso pagar, não tenho o efeito pecuniário, que é o pagamento do adicional de insalubridade, e inclusive para o cuido. A linha majoritária jurisprudencial vem seguindo essa linha. Então, trago aqui algumas decisões. Essa decisão aqui do TST, em recurso de revista, falando sobre o uso de equipamento de proteção individual. Né? Então, eles dizem, o conjunto probatório dos autos concluiu que, embora o autor trabalhasse exposto ao agente insalubre ruído, havia fiscalização patronal e fornecimento e uso de equipamento apto a neutralizar os seus efeitos nocivos, pelo que daí não é devido o pagamento. Só puxando desse acórdão, até para fazer um alerta para as empresas, o que aconteceu? Nesse caso aqui, nessa ação, ela é do TRT, deixa eu ver aqui, da 2ª Região de São Paulo. O laudo pericial concluiu que o ambiente era insalubre e a empresa não apresentou os documentos comprovando a entrega dos equipamentos de proteção individual, não apresentou a cautela de entrega de EPIs. Então, o laudo disse, como não há prova da entrega de EPI, é devido o pagamento do adicional de insalubridade. Foi para a audiência de instrução. Na audiência de instrução, a empresa, o próprio reclamante confessou que usava protetor auricular e as testemunhas da empresa comprovaram que, além do fornecimento, era feito o controle, a troca, essa fiscalização específica. Então, veio a decisão que daí entendeu que, como a empresa provou que fornecia o equipamento de proteção individual, então estava neutralizada a insalubridade e afastou o direito ao pagamento de insalubridade. Nós temos casos aqui no Paraná, mesma situação, a empresa não tinha os documentos de cautela, os comprovantes as fichas de cautela de entrega do EPI, só que o tribunal manteve a condenação ao pagamento de insalubridade, por quê? Na entrega do EPI, não basta você só comprovar que você entregou o EPI, você tem que provar a regularidade com que você entrega, porque ele tem um prazo de validade, e ele tem que ter a CA
aquele comprovante certificado de aprovação, que era do extinto Ministério do Trabalho, hoje do Ministério da Economia. Então, não basta simplesmente fornecer um EPI, tem que ser um EPI que seja eficaz para neutralizar aquele tipo de insalubridade. Então, vamos dizer, o ruído, não basta você fornecer um de plug se é necessário um de concha. Você tem que comprovar qual que é o EPI. Por isso, a necessidade de ter esse controle certinho da entrega, porque daí você vai dizer a data que você forneceu, qual que era o equipamento, qual que era o CA desse equipamento, para daí ele ter a sua efetiva validade. Só que vejam aqui, mostrei essa decisão do TST, mas trago uma outra decisão em sentido contrário, que já tem, se não me engano, são 3 ou 5 decisões, eu não me lembro certinho quantas são, mas que para vocês verem que a Justiça do Trabalho já ficou um pouco, vamos dizer assim, influenciada por aquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão aqui, vejam, eles dizem lá, ó, baseado na decisão do Supremo, entendendo que, ó, embora aquela corte tivesse no exame dos pressupostos para a concessão do benefício previdenciário relativo à aposentadoria especial, adentrou na análise do ruído como agente insalubre, bem como dos efeitos dos equipamentos de proteção individual como insuscetíveis de neutralizar as implicações desse agente insalubre gera no corpo. Então, fazendo essa análise, ele diz, uma vez que o reclamante permaneceu sujeito às vibrações emitidas pelo mencionado agente insalubre, nocivas à saúde do trabalhador, tais premissas fáticas autorizam o reconhecimento do ambiente de trabalho como insalubre, sendo devido ao respectivo adicional em grau médio. Então, o que acontece? O laudo pericial que foi produzido nessa ação aqui considerou que, ó, mesmo que qual que era o nível de ruído, tempo de exposição, e considerou que, mesmo fornecendo equipamentos de proteção individual, por mais que ele pudesse proteger a questão auditiva, né, da perda auditiva, ele poderia gerar outros problemas de saúde para o trabalhador, então seria devido mesmo com o uso do EPI eficaz. E o TST foi nessa mesma balada e entendeu que não, como o laudo deixou isso bem claro e tem o precedente do Supremo, mandou condenar a empresa ao pagamento do adicional de insalubridade. Só que assim, a própria CLT é clara ao dizer, se a norma regulamentadora diz que o uso do EPI eficaz neutraliza, acabou-se, não é devido o pagamento. Então, assim, aqui já iniciou-se uma polêmica na Justiça do Trabalho a respeito disso. Existem inúmeras decisões dizendo que não é devido à insalubridade no uso do EPI eficaz. Mas vejam que já está começando essa influência e algumas decisões pontuais da Justiça do Trabalho a respeito. O grande cuidado é na hora da elaboração do laudo pericial. Acompanhar o laudo pericial para que esse laudo pericial acabe não entrando neste mérito específico. Tá? E aqui eu trouxe só para concluir a minha parte, só para trazer um alerta aqui de uma questão dessas revisões das normas regulamentadoras. O atual governo, quando assumiu, uma das grandes propostas de campanha era de simplificar a legislação trabalhista e desburocratizá-la. E, dentre desses procedimentos, estava o de revisar as normas regulamentadoras, tentar simplificar, otimizar ela. E iniciou-se todo esse procedimento. Ele está meio suspenso porque existe uma ação do Ministério Público do Trabalho com uma liminar no Tribunal Superior do Trabalho que suspendeu essas revisões, uma vez que supostamente essas revisões estariam tirando direitos dos trabalhadores e precarizando as suas condições de trabalho. Não é bem assim. O que estava sendo feito era uma análise mais específica e aí corrigindo algumas aberrações, vamos dizer assim, até que tinham dentro das normas. Podem ver que a NR12 foram feitas várias alterações, aí, otimizações para melhorar. Não que ela hoje esteja ideal, mas ela já está muito melhor do que ela estava lá quando ela foi publicada, aquela sua alteração original. Tá? E aí, dentro dessas revisões, estavam lá em propostas de revisão os anexos 1 e 2 da NR15, que vão falar daí sobre a exposição ao ruído. Qual que era o principal ponto que estava em discussão? A proposta de era a proposta de alteração do incremento de duplicação de dose, o tal do fator de dobra. A Alessandra pode explicar tecnicamente muito melhor para vocês como é que é isso. Eu, como advogado, vou dar uma de engenheiro aqui, só para explicar, só para ilustrar para vocês o que é esse fator de dobra aqui. Na nossa regra atual, é o fator de dobra 5, ou seja, a cada 5 decibéis você altera o tempo de exposição. E eles querem alterar para o tempo 3. Então, ilustrando aqui nessa planilha para vocês, vejam lá. O nosso limite hoje de exposição ao ruído é de 85 decibéis, com o máximo de exposição de 8 horas. Com o fator de dobra 5, nós temos que
Quando o trabalhador está exposto a 90 decibéis, ele pode ficar no máximo 4 horas de exposição. E a 95 decibéis, no máximo 2 horas de exposição. Agora vejam, se a gente alterar isso daqui para fator de dobra 3, a gente mantém as 8 horas com os 85 decibéis, só que para 88 decibéis já baixa para 4 horas e para 91 decibéis, no máximo 2 horas. Então, veja, no fator atual, com 90 decibéis, a gente pode ficar 4 horas. Aqui, ó, é 1 decibel aqui, que é muita pouca coisa de diferença. Ali você já reduz drasticamente o tempo de exposição. Então, isso impactaria muito forte nas empresas. Nós temos um colega que é da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que estava nesses comitês de revisão. Agora não me lembro só se é Rio de Janeiro ou São Paulo, acho que é Rio de Janeiro, que estava nesses comitês de revisão das NRs e que votou contra essa alteração e que pegou o secretário de Trabalho, especial do Trabalho, Bruno Bianco, apontando isso. Ele falou, olha, se vocês alterarem isso daqui, o impacto vai ser de centenas de milhões de reais para as empresas. Vocês vão fazer uma alteração, ainda mais considerando as questões de aposentadoria especial, o impacto será gigantesco nas empresas. Então, assim, foi muito conversado e tal, e eles suspenderam a revisão da norma. Então, assim, além da questão da decisão lá do TST sobre a suspensão das revisões e tal, mas trazendo essa questão específica de Funacentro, foi afastada essa revisão, então, da norma nesse momento. E aqui eu trago só para concluir, só ilustrativamente para vocês, essa questão de como é que os países estão nos países esses fatores de dobra. Então, para ter uma ideia, ó, Argentina, Austrália usam um fator de dobra 3 e tem o limite de 85 decibéis. Brasil, o fator de dobra 5 e 85. Ó. Canadá, Chile, China, todos usam 3. Aí, descendo lá embaixo, Israel é 5, Itália é 3, Estados Unidos, Reino Unido. Estados Unidos ainda usa o fator de 5, mas o limite é 90 decibéis. Ó, Estados Unidos, Suécia e tal, todos usam o limite de 85 e já usam o fator de dobra 3. Então, para ver assim que é uma coisa que para frente a gente não sabe efetivamente como é que ela vai ficar. Senhores, o meu foco de apresentação era envolvendo essa parte efetivamente jurídica aqui da questão. E eu passo agora a batuta para minha colega, para a engenheira Alessandra, que daí agora vai entrar com os senhores com a parte técnica, efetivamente, aqui, envolvendo essas adaptações e essas elaborações desses programas de prevenção e tal, e tratando essas questões mais específicas, então, para depois a gente abrir para perguntas e tudo aí e conversar com os senhores, tá bom? Muito obrigado, e Ali, obrigada, a palavra doutor. é sua. Parabéns. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Alessandra, eu sou engenheira de segurança do SESI, e antes de estar na gerência de saúde e segurança, eu por muito tempo atendi as indústrias de São José dos Pinhais. Então, eu conheço bem o chão de fábrica e eu sei da dificuldade que muitas vezes alguns determinados ramos de atividade têm para fazer o controle do ruído. E é exatamente esse o problema que acontece na indústria metalmecânica, porque a indústria metalmecânica tem muito maquinário, né? Tem muita máquina, tem prensa, calandra, dobra, solda, enfim. Mas mesmo assim, a gente tem que achar uma maneira de fazer um controle mais efetivo desse risco. Então, eu vou compartilhar minha apresentação, só para a gente... Vocês já estão vendo? Tá? Só para a gente falar um pouquinho do que é o ruído, os tipos de ruído que existem, pessoal. Então, é assim. Quando a gente fala de ruído, a gente tem que ver a diferença entre o ruído e o som. Então, a gente sabe lá do 2º grau, que a gente estudou, né, que o som é definido como o quê? Uma variação de pressão no ambiente de trabalho, que ele entra através de ondas no nosso ouvido e aí produz, né, o som. O ruído é um som que ele não é harmônico, que ele causa uns desconforto. E quando a gente vai para a parte de ruído ocupacional, a gente tem que entender quando é que tem ruído na empresa. Então, quando a gente vai avaliar tecnicamente uma empresa, a gente faz uma medição pontual para fazer a rastreabilidade de todos os ruídos e sons que tem na empresa. Mas, para efeito de norma,
a gente começa a considerar o ruído a partir de 80 dB dentro da empresa, com uma jornada de 8 horas. E a gente sempre tem que lembrar que o ruído está associado à sua pressão sonora e ao seu tempo de exposição para a gente determinar quanto que o colaborador está exposto a esse ruído. Quando a gente vai dentro da empresa fazer uma avaliação, o que que a gente tem que visualizar e o que acontece? A gente tem que verificar qual que é a fonte sonora, qual que é a fonte geradora desse ruído, a trajetória de transmissão, que sempre acontece por via aérea, e chegar no receptor. Quem que é o receptor? O receptor é um indivíduo, pessoal. É o trabalhador que está exposto a esse ruído. Quando a gente vai na fonte sonora, a gente tem que verificar que, dependendo do layout que eu tenho dentro da empresa, uma máquina pode interferir em outro setor que não necessariamente seja tão ruidoso e esses funcionários estejam expostos ao ruído desnecessariamente. Então, é muito importante a gente reavaliar o nosso fluxo dentro da empresa de trabalho e verificar se eu tenho pontos dentro dessa empresa que eu não necessariamente teria um ruído originado daquele setor, daquelas máquinas do meu setor, mas que, por interferência de uma outra máquina, esteja me causando ruído. Então, esse é o primeiro ponto de atenção que a gente tem que ter. Como é que a gente define a escala de ruído, né? Para a gente entender um pouquinho essas taxas de dobra que o Dr. Christian falou. O som mais fraco que a gente pode ouvir é de 20 micropascal. É um limiar muito pequeno. E o máximo é de 200 pascal. Então, essas ondas sonoras é 1 milhão de vezes mais alta entre o mínimo e o máximo. Nós não teríamos equipamento, se fosse numa escala linear, para eu fazer essa mensuração do ruído. Então, o que que se fez? Se aplicou a escala logarítmica e nessa relação de grandeza se criou o decibel, que é a unidade que nós fazemos a mensuração do ruído. Então, quando a gente fala que o ruído ele cresce de forma exponencial, conforme vocês viram aquela taxa de dobra ali anteriormente, é porque ele é uma taxa logarítmica. Então, a cada 5 dB que eu associo ao meu ruído, eu tenho dobrado o valor da exposição. Então, essa relação que ocorre, ela se dá porque ela é uma escala logarítmica, tá? Então, mas o que a gente precisa saber na teoria? Que quando eu for lá fazer uma mensuração dentro da empresa, se eu começar a ter um ruído acima de 80, eu tenho que me preocupar. E se chegar a 85, é uma situação crítica se tiver 8 horas de jornada de trabalho. Então, o nosso limiar auditivo vai de 0 dB até 140 dB. Se eu tiver um ruído de 140 dB, eu posso ficar poucos minutos expostos a esse ruído, porque senão eu vou ter uma perda auditiva. Então, esse limiar, que esse range é muito grande, ele acontece dentro da indústria também, da indústria, principalmente da metalmecânica. Eu tenho algumas áreas dentro dela, principalmente onde tem chaparia, né? Onde tem usinagem, que o meu ruído ele tende a ser muito elevado. E aí a gente precisa achar mecanismos para diminuir esse ruído, não deixar o funcionário exposto e não fazer o recolhimento dessa GFIP. Porque uma coisa que já me questionaram em relação a esses recolhimentos foi o seguinte: nossa, se eu forneço o EPI, se eu dou treinamento,
Se eu tenho um custo, né, pessoal? A gente está falando em custo. A gente tem um custo, eu estou investindo na saúde do trabalhador, eu faço o exame médico, e mesmo assim eu tenho que recolher, então eu não vou dar mais nada para ele. Não, a gente não pode pensar dessa maneira, porque se a gente não der o EPI e este funcionário comprovar a perda auditiva relacionada ao trabalho, além de tudo, a empresa vai ter que pagar junto ao INSS e ter outras ações regressivas, inclusive por dano a esse trabalhador. Então, a gente tem que continuar fornecendo o EPI, tratando o ambiente, não o colaborador, para a gente fazer essa mitigação de risco. Então, o que acontece aqui? Por que o Supremo, né, ele se baseou que eu tenho danos do ruído não apenas como país? Existem estudos que o ruído causa principalmente um dano irreversível, que se trata da perda auditiva. Mas, além disso, ele tem outros danos secundários que devem ser levados em consideração, que é o que eu trouxe para vocês. Então, ele pode provocar insônia, ter descontrole de tireoide, aumento de adrenalina, contração de vaso sanguíneo, e isso tudo é causado pelaquela vibração da onda sonora. Por isso que o Supremo teve este entendimento. Então, para vocês terem ideia, quando um funcionário ele é hipertenso e o controle dele não é efetivo, muitas vezes ele é afastado de trabalhar nessa área se o ruído é muito alto. Então, o que a gente tem que fazer aqui, né, em questões de obrigações legais? Como é que a gente vai trabalhar? Primeiro, o governo não faz diferenciação em relação à legislação de uma empresa pequena, tá? De uma microempresa e de uma empresa grande. A cobrança é a mesma e, efetivamente, quando existe algum dano à saúde do trabalhador. Quando eu fizer o primeiro reconhecimento que eu faço na empresa, é o levantamento para o PPRA. Quando a gente vai fazer o levantamento para o PPRA, a gente sabe que existem 2 tipos de equipamentos que eu posso fazer a mensuração desse ruído. O primeiro equipamento se chama decibelímetro. Ele tem uma medição instantânea do ruído e, a partir de um cálculo de dose, que é C sobre T, que a gente vai na NR15 e pega, a gente tem uma dose diária que correspondem a um valor absoluto. Então, para 8 horas de jornada, eu tenho o ruído X. Quando eu, desta avaliação inicial, vejo que na minha empresa a minha dose foi referente a 80 dB, eu tenho que ter uma recomendação no meu plano de ação e eu tenho que estudar melhor este ruído. E, a partir daí, a gente recomenda para as empresas fazerem avaliações quantitativas referentes a um período, a uma jornada de 70%, para verificar, principalmente, se esse ruído ele é contínuo, 80%, todo esse tempo. Então, tem empresas que não têm o processo produtivo contínuo, eles sofrem algumas oscilações, até porque o funcionário, por exemplo, ele vai, coloca a chaparia na máquina, faz a perfuração, volta, às vezes ele vai tirar uma rebarba, enfim, eu tenho esses, né, gaps de ruído. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer dosimetrias de ruído no nosso ambiente laboral, para saber efetivamente qual é a exposição desse trabalhador. Essa dosimetria de ruído, ela gera um histograma que você tem minuto a minuto quanto o seu trabalhador ficou exposto. Mas isso é caro. Não, mas esse custo-benefício, se você tem um range de ruído entre 83, 84, 85, 86, é muito produtivo para a empresa, porque pode ser que com uma avaliação de medição pontual, eu não tenha sido tão preciso de quanto numa dosimetria. Então, por isso que quando a gente faz essa recomendação no plano de ação,
é muito importante a empresa cumprir. Então, por que eu tenho que fazer isso? Bom, primeiro eu tenho que saber efetivamente quanto é a exposição do meu trabalhador a este ruído. Então, primeiro, o que eu vou fazer na empresa amanhã? Eu vou rastrear no meu PPRA quais as áreas que eu tenho ruído acima de 80, 85 até mais. Primeira coisa. Segundo, eu fiz a avaliação de ruído. A partir disso, eu tenho que fazer os meus laudos dentro da empresa. Por quê? Porque eu tenho que atender uma legislação trabalhista e uma legislação previdenciária. Com a modernização e harmonização das normas, a gente entende que o governo vai colocar o mesmo critério de avaliação para os mesmos riscos. Então, assim, o mesmo critério que eu uso para a trabalhista, eu vou usar na previdenciária, o que hoje não acontece, mas está sendo trabalhado isso na comissão tripartite para a gente não ter essa diferenciação. Então, primeiro, vou fazer um laudo de insalubridade para todos os agentes que estão dentro do meu ambiente laboral, mas a gente está falando aqui especificamente do ruído. Então, eu tenho que verificar se o meu ambiente é insalubre ou não, porque a insalubridade está associada ao quê? Ao adoecimento. Eu pago um adicional porque eu sei que ele pode adoecer lá dentro. Usou o EPI? Usar o EPI significa o quê, pessoal? O EPI eficaz. Primeiro, eu tenho que distribuir, eu tenho que treinar, eu tenho que evidenciar. E outra, uma coisa que muitas empresas não fazem, eu tenho que ter uma troca periódica deste EPI. O que a gente via quando ia em empresa, e eu fornecia o meu EPI um protetor auricular a cada 6 meses. Numa ação trabalhista, você vai perder essa ação, porque ao longo do tempo, o EPI deixa de ser eficaz. Ai, Alessandra, mas aonde está escrito a periodicidade de troca desse EPI para o ruído ou para qualquer outro agente? Não está escrito em lugar nenhum. Mas existem estudos científicos, principalmente do Samir, que é um mestre em acústica, que ele diz que se for tudo certinho, né, a limpeza, a higienização, a guarda, o treinamento, o ideal é se trocar entre 2 e 3 meses. E é isso que os peritos judiciais têm feito. Se ele pega uma ficha de EPI, você entregou um EPI a cada 6 meses, eu digo o plug, tá, pessoal? Não estou falando do concha, não. O concha é até 1 ano. Então, você vai ter esse problema. Então, outra dica, veja a periodicidade de troca do seu equipamento de proteção individual. E a terceira, faça o cálculo para ver se realmente ele está atenuando e o seu EPI, ele segue inferior a 80 dB, a subtração dos ruídos. E no laudo de periculosidade, a gente não vai entrar aqui, mas só para vocês saberem que ele é associado ao perigo, a um risco grave e eminente, e não está associado ao ruído. Quando a gente vai na legislação trabalhista, o que a gente tem hoje na NR15? A gente tem essa tabelinha, que até então o governo está tentando mudar essas taxas, esses incrementos de dose, mas o que a gente tem usado hoje, mesmo para fins de prevenção, é o Q igual a 5. Existem alguns higienistas ocupacionais que acreditam que tem que trabalhar com Q igual a 3. Como o Q igual a 3 é mais restritivo, o meu limite de tolerância, se for nesse critério, vai ser alterado e vai ser inferior a 85, tá certo? Então, a gente sempre tem que trabalhar com essa tabelinha aqui. E para efeitos de prevenção, a gente tem que trabalhar a partir de 80 dB, onde a gente tem que tomar as medidas de ação dentro da empresa. O que a gente precisa e tem como obrigação fazer dentro da empresa?
nós temos que fazer o LTCAT, o laudo técnico das avaliações do ambiente de trabalho. Por quê? Porque ele me dá embasamento para o preenchimento do PPP, certo? E é no PPP que a gente diz qual que é o valor do ruído que o funcionário está exposto. Então, durante anos, a gente fez o PPP baseado no PPRA, que a gente usava uma técnica de medição aceitável, mas não tão precisa. E a gente colocava lá o ruído 85 com o EPI eficaz, respondia aquelas outras perguntas. Muitas vezes a gente não tinha uma tentativa de controle ou implantação de uma medida de controle, não. E a gente achava que estava resguardado legalmente. Isso agora, desde o ano passado, não existe mais, pessoal. Para preencher o PPP, hoje a gente tem que, a partir do decreto 10.410 da Previdência, que diz o quê? Que eu tenho que preencher o PPP com base no LTCAT. Se eu tenho que preencher o PPP com base no LTCAT, eu tenho que fazer um laudo que ele não dura eternamente, mas eu tenho que fazer de uma maneira robusta e com um profissional confiável, porque se o barato às vezes sai caro, se você contrata uma empresa que o engenheiro não tem esta preocupação na hora das medições, ele vai te cobrar mais barato porque ele não vai usar a técnica mais adequada, ela é aceita, outra, mas não é a mais adequada, e ele pode até te comprometer para um ruído que, na verdade, ele está próximo do limite, mas ele não é o limite. Se a gente olhar aqui, a Previdência, ao longo dos anos, ela mudou o critério da exposição, tá? Então, para alguns anos, ela aceitava o ruído acima de 90, depois ela reduziu para 85. Para essas empresas que têm ruído de longa data, vocês já deveriam ter feito o DIRBEM 80-30. Então, às vezes, tem o Zezinho lá da manutenção que trabalhou na fábrica há 20 anos e o pessoal chega desesperado. Aí eu preciso fazer um PPP para o Zezinho que ele está lá e quer uma aposentadoria, né? E a gente não tem subsídio para preencher esse PPP. Então, a partir de agora, a primeira coisa que a gente tem que ter dentro da empresa são os controles documentais e realmente evidenciar a exposição efetiva do trabalhador. Quando veio essa decisão, lá em 2015, do agravo, né, que começou em 2015, a gente fez um movimento junto às empresas, reforçando a necessidade, né, de se reavaliar o seu modo de trabalhar, né? O seu ambiente, as suas máquinas. Tá. Só que isso não foi muito divulgado também, até por questões da legislação. A gente não tinha fiscalização em 2016, 2017, mesmo saindo do manual da aposentadoria, essa recomendação que o EPI não era eficaz. Para nós, tecnicamente, a gente não pode, num laudo, dar que o EPI é eficaz e no outro dar que não é eficaz. O protetor é o mesmo. Então, a gente fala que é eficaz, mas recomenda à empresa fazer este recolhimento para, né, ela não ter problema lá na frente ou ter uma ação regressiva. Mas, a partir de 2019, como o doutor Christian falou, e muito bem colocado, começaram a se ter fiscalização nessa hora. E aí, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que avaliar, né, a partir de julho de 2021, toda empresa tem que ter o LTCAT, pessoal, até por uma questão de E-Social, que ele ainda não está vigente, mas a gente sabe que o governo está se readequando novamente. Então, assim, quando entrar o E-Social e a gente pegar que tem o ruído 85, vai dar já um alerta lá, então a gente tem que ter essa, né?
se antecipar ao governo. Então, a gente primeiro tem que saber efetivamente qual o ruído que está exposto dentro da nossa organização. Segundo, a partir disso, a gente tem que reavaliar se a gente vai... eu já fui em empresas que eles falaram que eles não iam pagar, né? Aí é uma decisão da empresa. Apesar de tudo que se tem, né? Eles acreditam que isso vai ser revertido ou não. No meu entendimento, a partir de 2019, deveria já se ter este recolhimento. E aí a gente vai ter que trabalhar na hierarquia e no controle dos riscos. Então, o que a gente vai ter que fazer dentro da nossa empresa? Primeiro, a gente vai ter que eliminar o risco. Alessandra, eu não tenho como eliminar o risco numa indústria, né, metal-mecânica. Bom, porque quando a gente fala de agente químico, é mais tranquilo, a gente acha ou tenta achar um produto similar que seja menos tóxico e tal, mas para ruído não existe. Depois, a gente tenta substituir o risco. A gente não tem como substituir o risco, mas a gente tem como substituir maquinário, ou a gente pode fazer enclausuramento dessas máquinas, que não são baratos, ou colocar painéis acústicos dentro do nosso ambiente, ou reavaliar todo o layout da nossa produção e tentar isolar, né, o quê? Que é o próximo passo, o número menor de pessoas para este risco. Então, se eu tenho uma máquina que é ruidosa de um lado e do outro lado eu não tenho ruído, só que este ruído desta máquina está interferindo ali, eu tenho que reavaliar com o meu pessoal se eu posso fazer alguma alteração de layout dentro da minha empresa. Depois, eu posso tentar mudar o método de trabalho. O que acontece? Eu faço um rodízio dentro das atividades. E aí, a partir disso, eu faço um estudo e tento reduzir a dose deste funcionário para inferior a 85 dB. Então, ele trabalha numa margem inferior a 85, a exposição do ruído ao longo de 8 horas que eu vou ter dentro da empresa. E por último, né, que a gente sempre trabalha ao contrário, a gente acha que na segurança do trabalho a gente fornece o EPI, por último, a gente tem que ainda fornecer o equipamento de proteção individual, porque senão ele pode adoecer, e se eu tiver uma perda auditiva, ele vai abrir uma CAT, e o meu FAP, como o doutor Christian falou, ele vai ser impactado e eu vou ter um malus, né, nestes anos. Lembrando que existem alguns sinais que são associados à perda auditiva e a CID referente a essa doença, que é no caso da metalmecânica, se vocês forem olhar a lista 2. Então, a gente tem que trabalhar nisso para mitigar esse risco. Então, por último, é que a gente usa proteger o trabalhador. Mas a gente, a curto prazo, se não conseguir reduzir o enclausuramento da máquina, uma sugestão é se tentar implantar atividades com o ruído menor e fazer um rodízio entre esses trabalhadores. Então, da minha parte era isso. Agora a gente fica à disposição para tirar dúvida de vocês, tá? E responder dentro do possível o que a gente pode ajudar dentro da indústria a minimizar este impacto do Supremo em relação a essa decisão. Bom, eu gostaria de agradecer, então, ao Christian e à Alessandra pelas apresentações, foram ótimas, né? Muito elucidativas e nos deixam com certeza de orelha em pé para a questão, né? E a gente tem que achar agora uma forma organizada de fazer as nossas perguntas, das dúvidas que o pessoal tenha eventualmente para esclarecer, né? Então, eu gostaria de ver uma forma aqui que, de repente, as pessoas se manifestem e a gente vá chamando por ordem, né? Por ordem. Então,
Como é que a gente pode fazer isso? Quem tem uma primeira dúvida, vamos ver se a gente vai conseguindo deixar isso em ordem. Júlio, quer falar alguma coisa? Só uma. Eu percebi ali no triângulo invertido ali, né, que o EPI é o último, né? Na verdade, é só para lembrar que a prática mostra um pouco diferente, até onde eu sei, né? A primeira coisa que o funcionário ganha quando chega na empresa, ó, tá aqui o EPI, né? Então, na pirâmide invertida, o EPI é a primeira coisa que ele recebe, porque o equipamento ele já está lá há anos produzindo, muitas vezes velho, muitas vezes novo, porque veja os novos, e o presidente Tigrinho sabe disso, né? Porque nós somos, tanto eu como o presidente Tigrinho e outras pessoas, a gente respira ferro e aço, a gente vem do chão de fábrica, né? E mesmo equipamentos novos, muitas vezes são tão barulhentos quanto os antigos, dependendo de onde ele está, se está enclausurado ou não, se a máquina é CNC ou não. Por exemplo, uma máquina CNC normalmente é cabinada, ela quase não faz barulho. Já uma prensa, ela é aberta, ou você fecha, abre um espaço para... Enfim, esse tema é longo, mas eu só queria falar mesmo, e até falei mais do que devia, era só que a primeira coisa que o trabalhador recebe é o EPI, seja abafador, seja plug, seja uma bota, seja uma calça, uma roupa, alguma coisa assim. Não é, doutora Alessandra e doutor Christian? Exatamente. Primeiro que isso é cultural, né? Já vem de anos e a gente entende que quando eu não consigo mexer no ambiente, por N variáveis, até por questões econômicas, não é má vontade, longe disso, mas a gente sabe que um trabalho para fazer um enclausuramento de uma máquina não é barato. A gente sabe que mexer no layout não é barato. Às vezes eu resolvo a minha ação como segurança do trabalho, aí o PCP vai lá e fala, não, eu vou perder produtividade do que você está querendo. Isso tudo a gente tem muito bem mapeado, assim, né, de quando a gente vai na empresa entender como é que funciona o processo produtivo. Porém, exato, no Supremo, até porque uma coisa que as pessoas não se atentam tanto quando preenche o PPP, e aí que está o erro também, existem 5 perguntas lá e eles falam assim, foi tentado medidas de controle coletiva? E muitas vezes a gente coloca não, porque a gente nem vai atrás, tá? Por quê? Por N variáveis, né? De processo, de custo, de tempo. Se está funcionando o EPI, eu estou treinando a pessoa, eu estou comprando um EPI bom, então eu vou usar o EPI. Mas, infelizmente, com essa decisão do Supremo, que no nosso entendimento, assim, para a gente, como é que eu vou vender um laudo, né? Eu vou explicar que na trabalhista eu considerei eficaz e você não tem que pagar nada. Mas na previdenciária não foi culpa nossa, do SESI ou de outro profissional, mas o Supremo teve esse entendimento. Então, é uma discordância entre previdência e trabalhista. Que isso a gente quer, com a modernização das NRs, que se tenha um alinhamento melhor, né? Exato. Obrigado, só para complementar ali, né, Júlia, que acho que assim, né, o que a Alessandra quis mostrar, e eu concordo com você, vamos dizer que o primeiro impacto que o trabalhador tem, né, ele foi contratado, ele faz lá a sua integração e a primeira coisa ele vai receber do seu EPI para trabalhar. Né? Então, nesse aspecto, realmente, a gente está falando primeiro no EPI. Eu acho que a ideia da Alessandra com aquela pirâmide invertida é só mostrar, assim, né, sobre a área de saúde e segurança do trabalho, a análise que tem que ser feita nesse sentido, né? De, vamos dizer, a empresa está funcionando quando eles vão fazer, quando ela vai executar o trabalho de análise dela, ela vai pensar em último a questão do EPI. Mas eu concordo com você, no dia a dia ali, a primeira coisa que ele vai entrar na empresa, a primeira coisa que ele vai receber é o EPI. Mas vamos dizer, isso já existe todo um histórico de análise atrás para decidir que ele tem que receber aquele EPI, né? Então é só para dar esse contexto. E aí, né? Com o ruído fica a falsa sensação. Sim, sim.
porque supõe que todos aqueles itens cumpridos, o IPI seria desprezível, né? Ou seja, tá tudo ok, a pirâmide invertida foi cumprida. Para que IPI? O que acontece é que muitas vezes a empresa também não tem como evidenciar que ela fez todas as etapas, tá? Isso inclusive nas ações trabalhistas, muitas vezes é questionada essa hierarquia da segurança do trabalho. Depende de medições técnicas, análises. Isso, e inclusive depende assim, eu não tenho, é muito caro, então me mostre o orçamento. E aí você não fez o orçamento. Tá bom. Você, pela sua percepção, a gente sabe que não é barato. Bom, hoje em dia, né, tudo custa, mas a gente não foi atrás também tentar. Isso é muito levado em consideração. Mas tá bom, muito obrigado, viu, pela ajuda aí, tá? Eu tenho duas perguntas aqui no chat, então vou começar pela primeira, que é da Gelsi, da Voit. Gostaria de saber como fica para as empresas do Simples Nacional a aplicação do percentual de 6,9% ou 12%. Qual dos dois vai entrar nessa seara? Acho que os dois vão pedir ajuda para os universitários. Eu acho que sim. Eu vou me desculpar porque realmente eu não vou saber te explicar direitinho, porque como eu te falei, como eu atuo, meu foco de atuação é mais efetivamente justiça do trabalho e não essa parte que é previdenciária e queira ou não queira com o aspecto tributário, essa eu vou ficar te devendo ali de como é que ficam esses recolhimentos ali, né? Eu também, mas a Simples, ela tem o FAP? Ela faz esse recolhimento? Porque a gente tinha, eu só preciso dessa confirmação. Ela não tem FAP, né? Não, você pode falar conosco ela tem uma forma de recolhimento diferenciado ali. Diferenciada, ela não se pelo que eu lembro, ela não se aplicava essa legislação desse recolhimento. Mas isso eu não tenho certeza também. Eu perguntei porque quando eu fiquei sabendo dessas informações, isso já foi no ano passado, mais ou menos no começo do ano passado, eu fui investigar para saber, né, essa questão desse recolhimento. E daí nós obtivemos o retorno, tanto da contabilidade quanto da Econet, né? Que a empresa Simples Nacional, por ela já ter um recolhimento simplificado, não se aplicaria a essa situação. Mas, mesmo assim, ainda a gente fica em dúvida, né? Porque a gente precisa ter certeza de que realmente não vai haver. Porque... não é a minha área, mas eu lembro que não tinha enquadramento. Mas eu posso fazer o seguinte, Gelsi, a gente pega no jurídico, eu converso depois com um advogado que daí cuida mais da parte tributária e tal, e aí eu posso depois, através da doutora Luciana e tal, a gente eu me comprometo a dar um retorno depois para você realmente sobre essa questão, avaliando essa questão de recolhimentos, especialmente em relação às empresas do Simples. Não, perfeito, obrigada. Pode ficar assim, Gelsi, então daí a gente faz um combinado aqui com o Christian e assim que a gente tem uma posição, a gente repassa. Perfeito, obrigada, viu? Agora tem uma segunda pergunta aqui da Thali. Salvo engano, estavam analisando uma mudança legislativa para afastar essa questão do ruído. Será que sabem de algo? A informação que eu tenho é essa, que a CNI está trabalhando nisso, está acompanhando isso junto ao Congresso e tal, mas assim, um andamento efetivo dessa questão, realmente a gente ainda não tem. Eu participo de um outro grupo de discussão do Custo Brasil para tentar dessas questões de redução do Custo Brasil. A gente teve uma reunião era para ser com o secretário especial com o Bruno Dalcomo e ele estava no Congresso, a gente acabou falando com o outro, que é o Bruno Bianco, se não me engano, que é o em seguida dele ali na Secretaria do Trabalho. E aí ele estava comentando que tem assim projetos para discutir essa questão e tudo, só que assim, como eles vão para o Congresso, e aí no Congresso, essas matérias, muitas vezes, elas atendem mais as empresas e não tanto o trabalhador. Aí, às vezes, os parlamentares ficam naquela história de mas isso daí vai fazer uma propaganda negativa contra o meu voto, que eu estou defendendo um projeto de lei que, teoricamente, iria contra o trabalhador,
e aí fica naquelas discussões sobre aprovação, né? De às vezes ele pensar lá muitas vezes na popularidade e tudo. Tanto que eles pediram um apoio de quando tiverem esses projetos de lei específico, vamos dizer, todos os órgãos, empresas, quem tem, vamos dizer, acesso às bases parlamentares, tentar fazer realmente essa conversa com os parlamentares para conscientizar da importância dessas regularizações e tal. Mas especificamente deste tema, eu não sei te informar qual o atual estágio dessa legislação, dessas propostas, efetivamente, junto ao Congresso Nacional. O que está sendo discutido aí, tecnicamente falando, né, nesses critérios, é o anexo do ruído, tanto na NR15 quanto na NR9, que vocês sabem que a NR9 ela agora é uma portaria 6.374, que ela diz respeito só à parte da higiene ocupacional. Então, tecnicamente falando, a comissão tripartite está fazendo os anexos, tanto da 9 quanto da 15, que eles, inclusive, querem mudar alguns critérios que o Christian falou na taxa de dobra, tal. Então, isso está sendo discutido na comissão tripartite, mas ainda não foi para consulta pública e depois para sair essas alterações. Está em discussão. Eu tenho aqui um pedido de pergunta do Rodrigo, da Perfipar. Rodrigo, com você. Bom dia, doutora Luciana. Bom dia, doutor Cristian. Bom dia, Ali. Tudo bem? Tudo bem. Bom, é um pouco complicado toda essa parte da área de segurança. A gente sabe de muitas novidades desde 2009 para 2011. Começou sobre a nova NR12. De lá para cá veio várias atualizações do INS. E ultimamente está enfrentando mais ainda. A minha preocupação é assim, o técnico de segurança, que literalmente tem que ficar em chão de fábrica observando, hoje ele está muito mais atrás de uma tela de computador, lendo a nova legislação, tentando se adaptar, e cada vez que ele pensa em uma atualização, em um projeto, vem uma nova modificação de uma outra NR que vai afetar aquilo que está trabalhando. Então, a gente sabe que a NR1 vai entrar em vigor agora dia 2 de agosto, que muda todos os programas que a gente tem. Então, o antigo PPRA, PCMSO, a partir de 2 de agosto, mudou tudo. Tá? É uma nova nomenclatura, uma nova adaptação, é ok, bacana. A gente tem tudo isso. Agora, eu fiquei muito assustado com o Dr. Christian falando e com você, Alexandre, a respeito do ruído. Como que eu já sabia que a legislação previdenciária via de uma maneira e a trabalhista de outra. Agora, que pode estar gerando um passivo trabalhista de anos anteriores, isso me deixa muito preocupado. Então, é uma situação que vou ter que fazer uma reunião junto com o gerente de RH, o diretor da empresa, e passando todas essas novas informações. Até por isso que eu fiz uma pergunta se vai ser liberado esse vídeo de gravação. Eu tive um probleminha técnico aqui, a apresentação do Dr. Christian, eu só vi um vídeo, só vi a tela. Da Alessandra era só o áudio. Aí eu tive que sair novamente para poder pegar o restante da apresentação da Alessandra. Mas, assim, a preocupação é grande. Entendo o triângulo invertido da Alessandra, e realmente, o nosso companheiro falou ali, o funcionário entra, a primeira coisa que dá é os EPIs. Por quê? Porque a gente já sabe os riscos que tem. Como a Alessandra falou, é difícil você mexer numa máquina de serra para diminuir o ruído. Vou colocar uma serra de borracha, corta. Vou fazer com corte a água, muda todo o layout. Vou enclausurar perda na produção do PCT, já mensurado em 33% a 38% de produção. É muito complicado mexer com tudo isso. Então, a área de segurança volta lá atrás e tem que fazer um estudo financeiro para poder dizer assim, olha, se nós perdemos isso em produção agora, talvez a gente ganhe alguma coisa lá na frente em ação regressiva, ou regressão trabalhista, ou previdenciária. É muito difícil mensurar esses valores hoje, na situação que nós estamos. Todas essas informações são complicadas. Assim, é um terreno que a gente está começando a andar em novas legislações, em novas NRs, e é difícil nesse pequeno momento. Talvez daqui 3, 4 anos, isso se torne assim, uma coisa mais fácil de visualizar, com novos programas, com novas apresentações, com novas situações no mercado de trabalho, tanto na área da segurança do trabalho.
Mas é muito complicado isso. Então, eu queria explorar um pouco em cima disso, que o que vocês estão passando para nós nos deixa cada vez mais preocupados com toda a situação, até por uma reserva financeira da empresa, por um fôlego financeiro que pode estar acontecendo, de repente, batendo na porta daqui a 2 meses. A minha pergunta seria mais em cima disso, nossa preocupação com essa mudança na legislação está muito fresca. Na verdade, assim, Rodrigo, acho que você tem razão, e a gente, como, né, profissional da área de segurança, seja qual profissional ultimamente o que a gente mais faz é estudar legislação, e aí a gente vê que na hora H o governo não implementa. Então, eu vou dar alguns exemplos assim. Quanto a gente já investiu para adequar a empresa em IA social e ainda não está pronto? Aí vai lá e se muda todo o layout, todas as tabelas. Não existe empresa de software, não existe consultoria, gente, que dá conta de fazer isso em espaço de tempo curto. Aí a gente foi para a questão do PGR, né? Que a virada de chave é todo mundo em agosto. Aí o governo agora está reavaliando, isso não é oficial, e também se tem uma prorrogação de prazo. Mas ele vai deixar, se acontecer, gente, por isso que eu não estou falando que é oficial, mas, né, a CNE, ela tem, bem ou mal, provavelmente pode ser que sofra alguma alteração. Aí se muda todo o modelo mental de avaliação de risco. E já foi mudado o prazo, né, Ali? Porque a gente, no ano passado, trabalhou a questão do PGR, que era para entrar em março, e já mudou tudo. Março e agosto. E aí a gente, né, então, variáveis. Aí a gente vê que desse governo do projeto de simplificação, harmonização, desburocratização, já foram mexidas em 10 NRs. E eles querem mexer em tudo. Então, tem 8 NRs que estão sendo mexidas e a gente não sabe quando vai ser publicada. Inclusive a de ergonomia, né? Que também tem as variáveis. E mais essa questão do ruído que vai lá para o Supremo, que aí isso foge na nossa instância técnica, porque isso já não é mais técnico. Então, a gente, como profissional, a gente tem que ter um jogo de cintura, uma habilidade e um conhecimento para argumentar com o dono da empresa, né? Porque você é o focal dele, é você que tem que dar a boa notícia ou a má notícia, como está acontecendo, né? Aí como é que você vai chegar para ele e vai falar, não, para um serve, para outro não serve, né? É muito desconfortável, sabe? Eu entendo essa preocupação, eu também faço parte desse time de questionamento. Você não me avisou isso antes, né? É a pergunta clássica que a gente, né? Porque é de nossa competência, mas a gente tem que... foi o que eu falei, pega os teus documentos, vê o que está acima de 85 e vamos trabalhar em cima disso, como que a gente pode reduzir esse pessoal. Primeira coisa, tem que fazer um laudo bem feito, gente, porque um laudo mal feito é um tiro no pé para a empresa. Isso é o meu recado inicial. Seja com quem você fizer, acompanhe se você é técnico de segurança, questione, peça o histograma realmente das avaliações, para a gente verificar se realmente... Porque quando está entre 83, 84, 85, 86, é muito sutil essa variação logarítmica. Então, a gente tem que começar a partir daí, fazer um bom trabalho de campo, um bom reconhecimento, mapear as áreas que estão acima de 85 e aí ver como é que se pode trabalhar. Rodrigo, eu consigo te dizer... Compartilho ali desculpe, não, eu compartilho só da tua preocupação e eu também, vamos dizer, eu venho do escritório, fazem 8 anos que eu estou dentro do sistema FIEP, trabalhei 12 anos no escritório trabalhista patronal ali, que também atendia as outras áreas e tudo, e eu tinha um dos sócios lá que ele brincava, que ele falava que o empresário no Brasil é um super-herói, porque realmente, para enfrentar todas essas inseguranças que a gente tem, realmente não é fácil. Então, eu brinco que a gente tem que partir daquela máxima também de que, assim, não basta você ser honesto, você tem que provar, às vezes, que você é honesto. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tentar se cercar de evidências, esses programas ambientais, eles precisam ser renovados, eles têm validade
anual, então vocês precisam fazer sempre na renovação, sempre estar tentando dar uma avaliada, não é aquela história de, não mudou nada na empresa, simplesmente né, renova por mais um período de um ano. É sempre estar fazendo as avaliações para que você tenha pelo menos evidências, que daí se estourar um problema desse lá na frente, você tem evidências de que foram feitos estudos, foram feitas avaliações, e como você bem ponderou, às vezes você vai ter que fazer uma avaliação do custo-benefício de estudo. Tenho condições de implantar na empresa agora? Ou não, esse custo agora é inviável. A gente vem saindo aí, saindo não, ainda estamos dentro de um período de pandemia, com todo o impacto que causou financeiramente para o mercado, isso para as empresas. Tenho como investir isso agora? Não, não tenho. Então vamos assumir isso, mas vamos colocar como metas de lá na frente a gente começar a tentar a trabalhar com essa situação. Enfim, a empresa precisa só tentar se cercar de subsídios para que, assim, se um dia venha uma fiscalização e ocorra efetivamente um problema maior, ela pelo menos tenha como demonstrar que ela buscou soluções, só que aquelas soluções efetivamente eram inviáveis naquele momento. Então, essa é uma importância, eu, vamos dizer, como advogado, vamos dizer, eu dou essa orientação, pelo menos você conseguir ter esses subsídios para poder se respaldar e até, assim, vamos dizer, facilitar o trabalho do teu advogado lá na frente quando vocês tiverem que se defender. Porque tem máquina que realmente, a partir de um estudo, se verifica que não tem o que fazer. E isso quem tem que te dar é um profissional de acústica que vai, mesmo ele trabalhando na máquina, ele vai chegar a uma conclusão. Então, assim, o importante é a gente ter evidência sempre técnica, né? Porque a gente também trabalha com essa parte documental, que foi implantado. Eu não posso só chegar e falar, não, aqui a gente tentou, mas não deu certo. Aí ele vai pedir, então, cadê o projeto? Então, essas ações. O Rodrigo comentou que teve um problema técnico e não conseguiu acompanhar o nosso webinar inteiro. O Christian já tinha nos disponibilizado a apresentação. Alessandra, você consegue nos passar também? Claro, então, passo por e-mail. Rodrigo, de imediato, eu te passo, assim que, e para todos os demais também, assim que as apresentações chegarem aqui para nós já compartilhamos com vocês. E nós estamos vendo aqui com a Miriam uma forma de disponibilizar o vídeo para que, então, você que perdeu, ou alguém mais que não tenha conseguido, ou queira assistir de novo, inclusive, possa assistir as duas apresentações outra vez. Mas estamos trabalhando isso com a comunicação, uma forma, porque eu não tenho como passar esse vídeo, até porque ele vai ficar, com certeza, muito pesado para compartilhar isso por e-mail. Então, a gente tem que ver uma forma de compartilhar ou de postar em algum lugar que vocês tenham acesso para conseguir assistir outra vez. Tá joia? Então, só peço um tempinho para vocês, para nós trabalharmos os vídeos, mas as apresentações, assim que chegarem, a gente já consegue disponibilizar. Eu tenho aqui alguns comentários no chat, né? Doutor Cristiano, que está aqui conosco, foi bem bom, muito trabalho a ser feito, né? O Edilson, da Bosch, parabéns pela organização e esclarecimentos de um tema bem relevante, né? Gostaria de saber se tem mais alguém que quer fazer algum comentário ou quer fazer alguma pergunta, né? Nós estamos ainda com um tempinho, já terminando aqui por conta do avançado da hora, mas ainda conseguimos. Né? Tenho palminhas aqui na tela, muito obrigada. Né? Então, mais alguém gostaria de fazer algum comentário, por favor? Se não, nós vamos encerrando o tema por aqui, né? E até gostaria que vocês nos trouxessem demandas de outros temas que sejam, de repente, interessantes e necessários para vocês serem discutidos, para a gente conseguir fazer outros eventos que possam ser bastante produtivos para todo mundo, ok? Muito obrigada. Gabriel também está aqui agradecendo pela apresentação esclarecedora, né? Obrigada, Famite, presidente, a Dani, que também bateu palmas, né? Luciana? Oi. Eu gostaria de fazer um pitaco aí. Claro. Antes de mais nada, né, agradecer aos dois palestrantes, o Dr. Christian e a Alessandra, muito esclarecedoras, ambas as palestras. Eu fico muito preocupado, enquanto empresário, enquanto cidadão brasileiro, quando eu vejo as tomadas de decisão que são levadas a cabo nesse país, assim, no calor das coisas, né? Então, você tem um Supremo tomando decisões que impactam violentamente na economia do país, no bem-estar do trabalhador, sempre sob aquela ânsia de que está tutelando o trabalhador.
quando muitas vezes ele está inviabilizando um posto de trabalho. Eu visitei uma empresa em 1996 na Argentina, nas proximidades de Buenos Aires, e foi a primeira vez que eu vi uma máquina de corte laser enclausurada. Realmente, o índice de barulho bem inferior ao normal das máquinas não enclausuradas, mas a dificuldade de acesso à plataforma de trabalho. E uma ocasião, conversando também com alguns empresários, assim, até num tom de brincadeira, a nossa preocupação era assim: poxa, a gente tenta fazer com que o trabalhador trabalhe no melhor dos ambientes, né? Sem barulho, sem nada. Aí ele sai do trabalho, pega a sua motocicleta com escapamento absurdamente aberto e sai espalhando barulho de quase 100 decibéis, infernizando a vida de N pessoas. E o Detran, ou quem de direito, não faz uma batida policial para enquadrar esse indivíduo. Da mesma forma, isso é comum, você estar parado num sinaleiro e do seu lado você se obriga a fechar totalmente os vidros do seu carro, porque tem uma picape em que a caçamba é uma parafernália de caixas de som que fazem tremer não só o carro em que o indivíduo está, mas quem está ao seu lado. Tá? E o que é mais prejudicial, de repente? Será que esse indivíduo, se ele trabalha aí pedalando uma prensa num ambiente de barulho de, sei lá, 65 decibéis durante 8 horas por dia, 6 horas por dia, será que isso afeta ao longo do tempo mais do que ele ser exposto a níveis próximos de 90 ou até superiores a 90 decibéis, seja aí num ambiente de uma boate, seja dentro de um automóvel, ou até mesmo com os fones de ouvido, em que você passa ao lado da pessoa e você ouve o que ela está ouvindo com o fone de ouvido. Então, isso vai levar realmente a que as empresas realmente ponham a barba de molho. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos também. Obrigado, Tigrinho e Luciana, pela participação, perguntas e todos aí. A gente está à disposição aí. Quando vocês precisarem, sempre tendo temas, a gente vai alinhando e vai auxiliando a todos aí, sempre que possível. Tá? Muito obrigado a vocês também. Eu queria só chorar as minhas mágoas junto com o presidente, apesar de saber de todos esses problemas, né, e sabermos que estamos expostos a tantos ruídos externos e a tanta falta de consciência nesses ruídos externos, a gente paga uma conta pesada dentro da empresa e tem que fazer todo esse trabalho para que a gente consiga minimamente dizer que o problema não é nosso. Né? Porque senão a gente vai pagar uma conta que realmente não é nossa, vai pagar a conta desse trabalho externo se a gente não fizer o trabalho de casa, né? Então é difícil, é custoso, né? É uma lástima, né? Porque a gente, seja com o ruído ou seja até com a pandemia, como o Christian falou, que a gente está saindo, não está saindo, essa história toda, a falta de consciência acaba comprometendo toda o nosso trabalho, né? Então, o ruído, claro, a gente tem que dominar o nosso ruído em casa para que esses ruídos externos não sejam trazidos para a nossa conta depois, né? Tá? Gente, mais algum comentário? Dorival? Não. Eu fico aqui, como o Tigrinho falou, né? Pensando como é que a gente sai de tantas situações, uma empresa média, pequena para média, né? De tanto custo, no mundo com tanta competitividade que você tem que ganhar. Então,
O que a gente estranha, né, é que cada vez se procuram mais dificuldades para se gerar emprego. Eu não sei aonde a gente vai chegar, né? Sei lá, mas estamos acostumados já com essa. Não adianta chorar, né? Não sei o que pode ser feito, não sei como você pode crescer, gerar mais empregos, porque a indústria, né, no país parece que querem destruir a indústria, né? A gente tem declarações de autoridades, né? A última, que não deveria haver indústria no país, né? Deveríamos só privilegiar serviços. Então, sei lá. Vocês, como nos representam, vocês sabem disso e devem lutar para que isso seja minimizado, né? Não temos muito para onde correr. Tocar a vida. Com certeza. Obrigado Pessoal, então, se vocês pela puderem... apresentação aí. Eu recomendaria ao SESI, né, que fez serviços para nós lá, que atuasse chamando atenção sobre determinadas situações que, às vezes, os responsáveis não veem, como aconteceu conosco. Tá? Você pega um relatório frio, tá? E, às vezes, não vem essa recomendação, essa chamada de atenção ao empresário. Olha, cuidado aqui, que você está indo para um buraco aqui. Entende? Esse tipo de chamada de atenção ao empresário, eu acho que deveria ser colocado como prioridade pelo SESI. Afinal de contas, a gente colabora lá pela manutenção do SESI. Alessandra, letra grande e vermelha daqui para frente, hein? Temos que fazer na verdade, eu acho que é assim, né? Eu não falo por todos, mas ser bem incisivo, às vezes, na hora de uma entrega de documento, às vezes é tanta informação que passa, né, essa informação, e aí... Mas eu vou reforçar, assim, a sua recomendação. Na nossa experiência, nesse caso, foi negativo. Então, por isso que eu estou recomendando, né? É lógico que vocês vão fazer o que é melhor, mas eu recomendaria esse foco quando fosse entregar o trabalho para os responsáveis, né, da empresa, né? Não, mas é muito bom a gente ter esse retorno do cliente para saber onde que a gente tem que melhorar sempre. Eu lhe agradeço. Tá bom. Muito obrigado. Parabéns pela palestra. Temos a manifestação do Gerson aqui, exposição perfeita, clara e objetiva, parabéns e obrigado, e reflexão incrível do Tigrinho. Show! Da Famite, apresentação perfeita, Tigrinho, compartilho do seu pensamento, ótima reflexão, parabéns e obrigada pela oportunidade. Então, pessoal, agora a gente também tem que agradecer por vocês terem estado conosco, muito obrigada pela confiança mais uma vez, obrigada, Christian, obrigada, Alessandra, e acho que a gente, então, hoje encerra por aqui, e vamos falar numa próxima oportunidade, esperamos que seja em breve, tá bom? Estamos à disposição, vocês puderem, muito obrigada. Isso, abrirem as câmeras, a gente faz uma fotinho. Obrigado, doutora Luciana. Nós aguardamos, então, os vídeos, que são muito importantes. E o material, então tá joia. Esse material muito importante. Muito obrigado. Então tá bom. Grande abraço a todos. Pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado, pessoal. Obrigado pela apresentação aí. Obrigada a você, Rodrigo. Tá, já. Luciana, já estou te mandando um e-mail aqui com a apresentação. Bom dia e bom obrigada, Cristian. Tchau, tchau. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. um ótimo dia. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Érica.